Olá, sétimo ano, bom dia a todos. Então, na nossa aula de hoje a gente vai estar fazendo uma revisão da disciplina de arte, até porque vocês vão ter teste, né? Então, a gente vai começar com arte românica. A arte românica tem início lá na Idade Média, que é o período histórico entre o século V até o século XV. Teve o início da queda do Império Romano naquela época, que se estendeu até o começo do Renascimento, né? A Europa medieval, nessa época, era marcada por dois fatores. Qual? A religião cristã e os movimentos migratórios em que os povos eram chamados de bárbaros vindos do leste e do norte da Europa que se estabeleceram de modo pacífico ou por meio de invasões no território do Império Romano em declínio. Sim, e por falar nesses povos, a gente tem o exemplo dos povos migrantes, que são povos germânicos, que incluem anglo-saxões, francos, visigodos, ortodoxos, em busca de terras férteis, de condições de vida melhor, para se estabelecer raiz, né, no império do domínio, além do domínio romano, né? Vindo adotar vários costumes e tradições. Nessa época, a igreja tinha uma doutrina que trazia o teocentrismo, que tinha Deus como centro de todas as coisas. Também nessa época, não menos e tão importante que temos o sistema feudal, que é o sistema econômico, político e social que tem seus fundamentos sobre a propriedade e terra cedida pelo seu feudal e o vassalo, em troca de serviços mútuos, né? Esse daí é uma característica principal do feudalismo, né? Da sociedade feudal da Idade Média. Houve também uma crise nesse sistema, né, que é o sistema feudal, e com o aumento da população, né, e da atividade comercial em novos centros urbanos, contribuiu muito para as construções que a gente vê hoje como as construções românicas, né? Que na maioria das vezes eram é, uma arquitetura, né? E pinturas, esculturas decorativas que tinham a função de enriquecer e embelezar as obras arquitetônicas, principalmente voltada à Igreja Católica, né? A igreja predominante naquela. A escultura, né, a arquitetura românica, ela lembrava muito a arquitetura dos romanos, né, pela aquela questão dos monumentos grandes, aquela impressão de fortaleza. Então ela lembrava muito a essa questão. Inclusive, né, as igrejas que têm detalhes românicos, elas trazem as aborbodas, as arestas, né, o berço. Dentre essas, temos uma famosa no mundo todo, que é a Catedral de Pisa, que a gente conhece como Torre de Pisa, na Itália, que é visitada durante muito tempo por turistas do mundo todo. Acredita-se que a Torre de Pisa ela tem inclinado justamente porque foi feita em um solo que acabou afundando, então não teve estabilidade para que aquela torre ficasse de uma maneira em pé, né, ereta, e sim curvada, como ela é. Os afrescos românicos, eles seguem uma tendência muito parecida com a das esculturas, pois eles estão localizados nas igrejas ou espaços religiosos, com o objetivo de transmitir um ensinamento católico, né? Ele não necessitava de trazer uma fidelidade à realidade, mas precisava transmitir um conhecimento religioso. Então, os afrescos têm cores fortes e vivas, obedecem, sem obedecer a algumas proporções. Eles fogem da padronização anatômica, optando pela geometrização do corpo, cenas da vida cristã que eram usadas muito para passar o pensamento cristão daquela época, né?
Naquela época já se usava uma escala geométrica para termos três dimensões, né? Que é altura, largura e profundidade. No afresco pintado por Leonardo da Vinci, da Última Ceia, o rosto de Jesus Cristo ele fica exatamente tanto na vertical quanto na horizontal. Então, se olharmos na horizontal, vamos ver o rosto de Jesus Cristo na Última Ceia junto com seus apóstolos. Se olharmos na horizontal, vamos ver também o rosto de Cristo. Então tem essa dimensão que eles traziam para isso, na sua pintura gótica, né? Ou desculpa, gótica não, na pintura românica. Durante esse período românico, a igreja foi a principal mecenas, na verdade, a patrocinadora de grandes artistas, né? Que se dedicavam à escrita de livros religiosos com o objetivo de disseminar a mensagem de Cristo por meio do Evangelho. Né? Os mosteiros já há muitos séculos produziam cópias da Bíblia, livros de orações, livros devocionais, né? Livros de devoções. Então, a igreja foi a grande mecenas naquela época. No período da arte gótica, se usava muito o realismo das suas pinturas e o naturalismo, aonde a gente pode destacar os dois grandes nomes, né, Giotto e Van Hertz, que seriam os dois grandes nomes da arte gótica, os dois grandes pintores da arte gótica. Na arte gótica, principalmente nas igrejas, o vital gótico, ele na verdade era um pedaço de vidro colorido, né, composto por vários pedaços que representava um personagem. E, na maioria das vezes, esse personagem era um personagem de cunho cristão. As gárgulas, aqueles bichinhos que a gente estudou, sim, que estavam associados justamente à arquitetura gótica, né? Que eram imagens, na maioria das vezes, grotescas, uma mistura de homem com ser humano, né? Ser humano com animal, e que geralmente ficavam, né, nas bordas dessas igrejas, nas bordas desses prédios que tinham a presença marcante da arquitetura gótica. Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar e estudem porque vocês vão ter teste, viu?